Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso sobre literatura comparada do apoio pedagógico, com a exposição de hoje intitulada Comparatismo e Reversão da Dependência Cultural 2, Oswald de Andrade e Haroldo de Campos. Nas exposições anteriores, temos visto uma série de reflexões sobre a produção literária e cultural deslocada dos grandes centros de produção, Europa, Estados Unidos. Temos visto como a reflexão sobre a produção literária e cultural em lugares marginais ou marginalizados, excêntricos com relação a esses lugares de referência, podem ser concebidas numa chave que não mais seja de uma hierarquia simples em que o marginal é necessariamente inferior ao central. Em termos comparatistas, não necessariamente o que vem depois é inferior, é debitário do que vem antes, mas reflexões que nos mostram como os deslocamentos podem oferecer elementos que não apenas transformam fundamentalmente o objeto ali deslocado, a literatura, o produto de arte criado, a obra de arte, mas mesmo a interpretação passível em novos contextos. E os textos de Borges são interessantes reflexões sobre a possibilidade de criar, por um lado, quando lá no texto sobre o escritor argentino e a tradição, ele reflete sobre quem cria em tradições marginais, na medida em que são figuras normalmente que dispõem de alguma liberdade para transitar em diferentes tradições, para justamente poder coletar aquilo que lhe parece mais interessante em cada uma enquanto se forma, enquanto se transforma a partir desse contato com a diferença, sem precisar pagar reverência a uns e outros, sem precisar se manter engessado no interior de uma única tradição hegemônica. E Borges, então, enquanto escritor latino-americano, argentino, reivindica a possibilidade de ler a biblioteca inteira e produzir a sua obra em leitura, em indiferença com relação a isso que ele lê, mas jamais abdicando do ato de leitura, do gesto de se voltar ao outro, escutá-lo e produzir a partir daí. Mas ele ainda, no seu texto Pierre Menard, autor de Quixote, reflete sobre o ato de leitura como um ato com potencial transgressor, na medida em que a leitura não lhe parece um ato de recepção passiva, mas sim um ato de criação, desde que o deslocamento do texto, dito de seu contexto dito original, para o novo contexto, seja feito com a consciência do que esses deslocamentos implicam, feito com a consciência de que o novo contexto precisa ser levado em conta para que essa leitura seja significativa para o presente. Então, não é toda leitura deslocada que tem o potencial transgressor, que tem o potencial de criar algo novo, mas a leitura que é feita com pertinência, com, digamos, acurácia, com visão crítica, pode frequentemente, sim, promover não apenas transformações na interpretação daquele texto, mas de alguma forma na própria conformação daquele texto, no novo contexto em que passa a ser lido. Terminamos ainda a exposição com um texto do Silviano Santiago, em que ele lê a proposta do Borges sobre Pierre Menard e, se apropriando dela, propõe uma leitura comparatista do Madame Bovary, de Flaubert, com o Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Fizemos uma crítica à forma como Silviano Santiago lê Borges, a meu ver, domesticando o que pode haver de extremamente crítico, de extremamente radical na proposta de Borges sobre a leitura como um ato de transgressão, como um ato de inauguração do novo,
mas, em todo caso, apontamos as diferentes formas de conceber não apenas a produção em um contexto marginal, mas também a recepção, a leitura como um gesto criativo num contexto marginal. Aprofundando essas discussões, entraremos aqui no texto de Haroldo de Campos, intitulado Da Razão Antropofágica, Diálogo e Diferença na Cultura Brasileira, publicado originalmente em 1980. Esse é um texto absolutamente fundamental. O Haroldo de Campos, ele é uma figura bem conhecida porque poeta, participou, motivou, de alguma forma concebeu a poesia concreta, participou de todo o movimento em torno do concretismo no Brasil e, muito mais do que isso, é também professor, estudioso de literatura, teórico do campo da literatura, tradutor, e essas diferentes facetas do seu trabalho se interpenetram frequentemente. Então a sua produção poética não está desvinculada de sua produção como tradutor, nem de sua reflexão como teórico. Essas dimensões andam juntas, no caso de Haroldo de Campos, e é fundamental que, quando lemos um de seus textos, tenhamos isso em mente, porque ele frequentemente se engaja com o objeto de que trata de forma muito mais passional do que um teórico que é professor e que não se mete, por exemplo, a produzir literatura, não se mete, por exemplo, a produzir obras traduzidas, né, que, na minha concepção, é uma forma de produção ativa, tão ativa quanto a de uma obra literária, digamos, criativa. Mas isso não vem ao caso. O que interessa é o Haroldo de Campos, ele vai se voltar, como o próprio título já sugere, para Oswald de Andrade, uma figura do modernismo brasileiro, vai tentar depreender dali uma série de ideias que guiam a postura irreverente de Oswald e mostrar como a posição do escritor, mas também de quem lê a literatura no Brasil, de quem pensa a cultura no Brasil, inevitavelmente precisa ter algo de uma dimensão antropofágica para que possa se expressar. Haroldo de Campos parte da constatação marxiana de que a divisão do trabalho em filosofia torna possível que países economicamente retardatários toquem o primeiro violino em filosofia. Ele diz isso citando Engels. De acordo com o próprio Marx, no final da Introdução a uma Crítica da Economia Política, publicado no final de 1857, com relação à arte, sabe-se que determinados períodos de florescimento não estão de modo algum em relação com o desenvolvimento geral da sociedade, nem, consequentemente, com a base material, a ossatura, por assim dizer, de sua organização. Por exemplo, os gregos, comparados aos modernos, ou ainda Shakespeare. Cito Marx, tal como aparece no texto de Haroldo de Campos. Então vejam, há uma ideia de que, mesmo para teóricos da economia que refletem sobre as formas de produção e, portanto, das consequências dos desdobramentos de determinadas formas de produção sobre manifestações artísticas, sobre ideias, sobre a produção de, a gente pode dizer, pensamento no campo filosófico, não há a sugestão de que países, povos, culturas menos desenvolvidos em termos de complexidade da sua produção, das suas formas de produção, não consigam competir em termos de sua produção cultural, sua produção intelectual com outros países, com outros povos, com outras culturas. Isso é muito importante para o Haroldo de Campos porque ele dialoga com, ou discute com figuras como Roberto Schwartz, como Antônio Cândido, para quem os referenciais da economia, sobretudo de base marxiana, são fundamentais. E ele precisa, por assim dizer, sugerir, e para isso
ele precisa contar com a possibilidade de que essa sugestão seja crível, seja válida, que a produção cultural não necessariamente está atrelada ao desenvolvimento econômico. Obviamente, isso parece bastante utópico quando visto, enfim, nesse texto, parece algo deslocado da realidade, sobretudo quando a gente pensa que o subdesenvolvimento pode levar, de fato, a uma condição de miséria tão grande que não há condições mínimas para a produção artística e cultural. Obviamente, Haroldo de Campos não está considerando esse tipo de contexto de uma miséria desse nível. Ele pensa ali nos gregos antigos comparados aos modernos. Na verdade, enfim, quem está fazendo isso é o próprio Marx. Shakespeare, mas a gente poderia dizer os alemães do século XIX, do início do século XIX, comparados à Inglaterra ou comparados à França, muito menos desenvolvidos em termos de produção industrial, mas ainda assim tocando o primeiro violino em termos de produção filosófica na Europa. A mesma coisa a gente poderia dizer do Shakespeare na Inglaterra, a gente poderia dizer dos gregos comparados aos modernos, porque inseridos em sistemas de produção muito mais, digamos, precários, muito menos complexos, ainda assim conseguiram produzir obras culturais, da perspectiva de hoje, obras literárias, finíssimas, extremamente complexas, extremamente argutas, e por isso não é possível estabelecer uma relação de necessidade simples entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento cultural. É basicamente isso que Haroldo de Campos quer no início desse trabalho, dizer, olha, é óbvio que há alguma relação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento cultural, mas essa não é uma relação de dependência simples. Ou seja, países economicamente desenvolvidos não necessariamente vão ser países culturalmente desenvolvidos, literariamente, ou seja, que conheçam um florescimento cultural, que conheçam uma efervescência de produção de cultura. É basicamente isso. Na sequência, pensando aí numa espécie de sonho de uma Weltliteratur, de uma literatura mundial, ele, ainda trabalhando em diálogo com Marx e Engels, vai sugerir que ambos, em um trecho do Manifesto Comunista de 1848, já teriam postulado a necessidade de uma cooperação entre as nações como único modo de desenvolvimento de fato no futuro. E citando-os, ele diz: em lugar do antigo isolamento das províncias e das nações, bastando-se a si próprias, desenvolvem-se relações universais, uma interdependência universal de nações. E o que é verdadeiro quanto à produção material, o é também no tocante às produções do espírito. Isso é muito interessante porque ele está aí numa espécie de cosmopolitismo cultural, apoiado no que pode haver de idealista na proposta de Engels e Marx, concebendo uma espécie de cooperativa mundial em termos não apenas econômicos, mas de produção cultural. O termo Weltliteratur, na verdade, é do Goethe. O Goethe já tinha assim, surgido contra a ideia de literatura nacional, essas amarras muito estritas que queriam colocar na produção de alemães do período e de outras figuras da França, da Inglaterra, e o Goethe concebia uma Weltliteratur em que um poeta da Alemanha poderia se valer da produção persa, poderia se valer da produção antiga, grega antiga, da produção oriental, né? E essa concepção, também algo idealista, algo utópica do Goethe, ressoou e ressoa de certa forma junto a muitas pessoas ainda, que tentam pensar uma forma de produção artística e cultural em que pessoas diferentes, de culturas diferentes, possam dialogar e produzir juntas. É de alguma forma esse horizonte com que trabalha Haroldo de Campos. Como eu disse, as limitações materiais surgem muito rapidamente se nós quisermos trazer esse elemento à tona, mas não diminuem em nada as reivindicações que ele faz em nome de
uma literatura marginal que reivindica um lugar junto às hegemônicas. Ele próprio, enquanto poeta, enquanto pensador crítico, consegue, por assim dizer, uma espécie de lugar ao sol, porque é reconhecido internacionalmente, tem suas obras traduzidas, é lido e, de fato, instiga o debate em vários outros países fora do Brasil. Mas uma pessoa crítica poderia perguntar para o Haroldo: as suas condições são as condições do brasileiro médio? As suas condições podem ser aplicadas para refletir sobre a condição do que significa ser um escritor brasileiro de fato? Enfim, essas questões ficam aí suspensas por enquanto, mas eu gostaria de deixar claro que, embora o meu pensamento se afine frequentemente com o de Haroldo de Campos, vocês vão ver isso durante essa exposição, eu não estou desatento para as críticas passíveis de serem feitas ao tipo de proposta defendida por ele. E é estabelecida essa ideia básica de Haroldo de Campos de que não há uma relação de dependência estrita entre desenvolvimento cultural, artístico, literário e desenvolvimento econômico. Ele não chega a negar que não haja qualquer relação, mas não é uma relação de dependência simples. Ele vai propor a antropofagia como um modelo para se pensar a produção da cultura num contexto de subdesenvolvimento econômico, num contexto de dependência econômica, como é o caso do Brasil. Ele diz aí, nesse trecho relativamente longo: creio que no Brasil, com a antropofagia de Oswald de Andrade, nos anos 20, retomada depois em termos de cosmovisão filosófico-existencial nos anos 50, na tese A Crise da Filosofia Messiânica, tivemos um sentido agudo dessa necessidade de pensar o nacional em relacionamento dialógico e dialético com o universal. A antropofagia oswaldiana é o pensamento da devoração crítica do legado cultural universal, elaborado não a partir da perspectiva submissa e reconciliada do bom selvagem, idealizado sob o modelo das virtudes europeias do romantismo brasileiro de tipo nativista, em Gonçalves Dias e José de Alencar, por exemplo, mas segundo o ponto de vista desabusado do mal selvagem, devorador de branco, antropófago. Ela envolve não uma submissão, uma catequese, mas uma transculturação. Melhor ainda, uma transvaloração. Uma visão crítica da história como função negativa, no sentido de Nietzsche, capaz tanto de apropriação como de expropriação, deshierarquização, desconstrução. Vejam, os termos empregados por Haroldo de Campos nesse trecho são bastante carregados. Cada um deles poderia exigir de nós uma explicação para que tivéssemos consciência das bases teóricas em que seu pensamento está assentado, com que figuras ele se coloca em diálogo. Mas, a meu ver, é fundamental pensarmos na ideia de que ele reflete sobre o nacional, por isso que eu destaquei esse termo aí, em relacionamento dialógico, então estabelecendo diálogo, e dialético, promovendo um processo de, nós poderíamos dizer, transposição, superação com o universal. Então, entre nacional e universal não há uma relação de dependência simples, mas um relacionamento que estabelece diálogos e diferenças. E é por isso que ele reivindica a antropofagia oswaldiana como um modelo de reflexão cultural sobre a produção em contexto marginal, porque não é da ordem de simplesmente negar o outro, quem quer que seja esse outro, mas de, em diálogo, estabelecer o seu próprio lugar em diferença com esse outro. E isso é muito importante. Vejam, ele cita ainda a ideia de transvaloração de Nietzsche, como de fato a ideia de uma superação do momento atual a partir de uma reflexão crítica em contato com o outro, para que por oposição seja possível se ultrapassar, tornar-se maior do que até então se era, e faz uma série de referências ali à desconstrução
portanto, ao seu diálogo com Jacques Derrida, que vai aparecer na sequência. Sobre o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de 1924, que se encontra no pano de fundo, por assim dizer, das reflexões de Haroldo de Campos, vocês veem que, além de citar, ele se apropria das ideias contidas nesse manifesto para esboçar o que seria essa reflexão antropofágica. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma breve entrada no que é a proposta do Oswald de Andrade. Então, eu deixei disponibilizado lá no nosso Drive o texto dos manifestos, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, a fim de que vocês possam ler esse material e ver como ele está na base de algumas das ideias exploradas pelo Haroldo de Campos. Obviamente, no caso dos manifestos do Oswald, trata-se de uma produção literária que se engaja com o presente, mas que não tem pretensões estritamente teóricas, como é o caso do texto de Haroldo de Campos. Ali é de fato um ensaio, ou se quiserem um artigo, com uma argumentação característica da produção intelectual acadêmica universitária, e então são dois gêneros de produção bastante diferentes. Sobre o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que, como eu disse, é de 1924, é possível dizer que Oswald de Andrade escreve esse texto por meio de uma enumeração paratática de elementos às vezes contraditórios, embora sugerindo uma direção possível para a saída da difícil aporia relativa à questão da identidade nacional, por meio de uma verborrágica listagem, muitas vezes irônica, de elementos que compõem de uma perspectiva descritiva ou deverão compor, de uma perspectiva prescritiva, a poesia brasileira moderna. Então vejam, quando eu digo que se trata de uma enumeração paratática, é a ideia de que vários elementos são justapostos uns aos outros sem uma hierarquização, sem o trabalho de uma subordinação. Isso mesmo em termos sintáticos. São frases muito curtas, normalmente jogadas ali, dando a ideia de uma certa agilidade, de um certo enfrentamento. É por isso que há um trabalho com o paradoxo, fazendo com que ideias, a princípio contraditórias, se enfrentem e de modo que o paradoxo provocado por esse enfrentamento suscite ideias. O Oswald de Andrade trabalha explicitamente com isso. E há, como eu sugeri, uma dimensão tanto descritiva, pretendendo descrever o que é o Brasil, o que é a produção intelectual ou artística brasileira, mas também uma dimensão prescritiva, dizendo o que deve ser a cultura brasileira, o que deve ser a poesia, a literatura brasileira. E, como todo bom manifesto, esse também, além de ter uma dimensão crítico-analítica, tem uma dimensão performativa, ou seja, ele tenta, de alguma forma, agir na realidade, promovendo uma transformação. Mas isso, obviamente, embasado numa análise básica dessa realidade, a partir da qual suas propostas de transformação são desdobradas. Vejamos algumas das suas proposições. O manifesto começa dizendo: a poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Vejam, uma justaposição paratática de fatos, às vezes de objetos, imagens, ideias, sem que haja uma explicitação por meio de conjunções, por exemplo, indicando a relação entre uns e outros desses elementos. Então, isso torna o texto de interpretação muito mais aberta. Ou seja, não é tanto um texto dissertativo que tenta expor e convencer
acerca de uma determinada ideia, mas é um texto que muito mais tenta mostrar, dar a ver e dar a pensar a partir do choque de imagens propostas ali. A poesia existe nos fatos. Vejam, há uma ideia de concretude, há uma ideia de imediatez. Os próprios objetos escolhidos, de alguma forma, tentam se contrapor a uma certa tradição de poesia que embeleza por meio de elementos clássicos, de elementos etéreos. Aqui é uma poesia muito mais pé no chão. E isso é muito interessante, esses elementos que são reivindicados ali como próprios do Brasil, como, portanto, dignos de um certo orgulho nacional, ainda que, no caso de Oswald, frequentemente esse orgulho seja ou possa ser atravessado de uma certa ironia ou uma auto-ironia. Mas o que eu gostaria de destacar é, e esses destaques não estão no texto original, bárbaro e nosso, a formação étnica rica. A pergunta que fica, ou poderia ficar para um possível leitor desse manifesto, é nosso quem? Quem é o nós de que fala Oswald de Andrade? É o brasileiro paulista que na década de 20 escreve esse manifesto? É o brasileiro indígena que sobreviveu a séculos e séculos de massacre e vive em péssimas condições de vida no século XX, mas até os dias de hoje, no século XXI? Ou é o indígena que pré-existia à invasão portuguesa? Enfim, essa é uma pergunta que Oswald de Andrade não responde e que eu acho que teria muita dificuldade em responder, porque se trata de um nós reivindicado pela voz de manifesto do Oswald de Andrade, mas que não se resume nem a esse paulista europeizado que é o próprio Oswald, que são as figuras que transitam ali pelo movimento modernista brasileiro, mas não é também esse indígena que sobreviveu, nem o possível indígena, enfim, concebido ali pelo Oswald como anterior à invasão portuguesa. Então é um nós meio fantasmático que tem características desses grupos, dessas figuras e outras que vão entrando nesse cadinho que é, de alguma forma, referido por essa ideia de uma formação étnica rica e que não se identifica com nada no final das contas, com nenhum deles. E é por isso que a proposta desse nós da reflexão oswaldiana é extremamente problemático, para dizer o mínimo. Em todo caso, o manifesto reflete sobre modernização e democratização da arte. Vejam como a ideia de agilidade é importante aí. Ágil o teatro, filho do saltimbanco, ágil e ilógico. Ágil o romance, nascido da invenção. Ágil a poesia. O próprio Oswald de Andrade vai escrever um romance, Memórias Sentimentais de João Miramar, que é extremamente ágil. É constituído por meio de imagens também justapostas, uma construção em flashes, a gente poderia dizer, que torna a leitura muito difícil, mas ao mesmo tempo instigante, porque obriga o leitor a preencher as relações de sentido entre umas imagens e outras, entre uns eventos narrados de forma extremamente sintética e outros. A ideia de popularização, vejam lá, a língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Então, a reivindicação de uma língua que escapa à regularização, que escapa às regras da gramática, que escapa, de alguma forma, ao peso de uma tradição muito antiga. É uma tradição, uma língua que se inventa naturalmente, que é nova, que conta com a contribuição das pessoas comuns, de onde essa ideia de uma certa democratização na poesia modernista. Uma poesia que incorpora a produção linguística do povo, que incorpora
a produção linguística daqueles que tradicionalmente foram deixados à margem pela gramática ou pelas formas de expressão elitistas da literatura. E há ainda uma reavaliação da tradição, como já apareceu. O trabalho da geração futurista foi ciclópico, acertar o relógio imperial da literatura nacional. Realizada essa etapa, o problema é outro, ser regional e puro em sua época. Então, tem aí uma reflexão sobre o que significa ser brasileiro no início do século XX, quando a modernização, a industrialização começa a chegar de forma mais evidente em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, eventualmente Belo Horizonte, outras cidades Brasil afora, e há, portanto, essa preocupação em, digamos, instaurar uma nova tradição, uma nova forma de expressão que não seja subserviente perante a tradição antiga, perante referenciais, por exemplo, europeus clássicos. Há ainda o Manifesto Antropófago de 1928, sobre o qual a gente pode dizer que Oswald, em seu novo manifesto, ainda dá voz aos anseios da intelectualidade modernista brasileira. Vale lembrar, a Semana Modernista de 22 havia acontecido e contou, sem dúvida, com o apoio, o incentivo de Oswald de Andrade, um dos grandes nomes da Semana Modernista. Contudo, ainda que repita expedientes retóricos do outro manifesto, ele explicita seu posicionamento revolucionário de viés histórico e epistemológico com relação à identidade nacional pré-europeia por meio de novos marcos teóricos, Freud e Marx, além de Rousseau e Montaigne. A fundamentação teórica do texto é mais sólida e explícita, mas as contradições e paradoxos continuam a ter um importante papel na quebra da lógica tradicional. E há aqui uma estética do fragmento empregada de forma talvez ainda mais forte, ainda mais explícita do que no caso do manifesto anterior. Freud e Marx vão se tornar, de fato, referenciais fundamentais para Oswald de Andrade, inclusive na sua produção posterior. Ele tem, inclusive, um período de engajamento com a produção comunista, com a luta comunista mesmo, na década de 30, e isso é fundamental para algumas das suas propostas, mas já na década de 20 ele incorpora vários elementos do pensamento de Marx, por um lado, e Freud, por outro, como vai ficar claro aqui. Vejam as proposições com que começa esse manifesto antropófago. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Eu destaco aqui mais uma vez, só a antropofagia nos une. A antropofagia parece encarnar aqui a ideia de um procedimento, de uma postura irreverente com relação à tradição, que seria, portanto, característica do brasileiro, que seria, portanto, característica de uma resistência que não é uma resistência totalmente fechada ao outro, na medida em que disposta a absorvê-lo, mas absorvê-lo por meio da devoração, por meio da transformação do que é o outro na incorporação do que passa a constituir o próprio. Mas vejam, só a antropofagia nos une. Mais uma vez, quem é o nós desse manifesto? Quem é a primeira pessoa do plural que reivindica Oswald de Andrade em seus manifestos? Essa é uma pergunta complicada, porque essa pessoa não é jamais explicitada. Ela não se coloca como o jovem da elite cafeeira paulista que era Oswald de Andrade. Ela parece reivindicar o lugar de um indígena, a gente pode dizer canibal,
antropófago, pré-existente à invasão portuguesa e que seria, portanto, não apenas feliz, mas já ele próprio irreverente com relação a esse futuro por vir que, paradoxalmente, não tinha, enfim, acontecido até antes da invasão portuguesa, da invasão europeia propriamente dita. Então, essa é uma figura, como eu disse, espectral, que tem traços de diferentes pessoas e que não coincide necessariamente com nenhuma entidade reivindicada por Oswald. Não há um nós em nome de quem Oswald fale no presente. Esse nós é uma espécie de entidade Brasil por vir, Brasil por se tornar. E isso é um ponto cego, sem dúvida, das propostas do Oswald, mas que ao mesmo tempo pode ter, ou pode ter tido, o seu potencial em termos de, digamos, catalisar os esforços em torno a um fim, a um objetivo por vir. Obviamente, isso dentro do movimento da poesia modernista desempenhou um papel importantíssimo. Há um trabalho muito evidente com paradoxos também por parte de Oswald de Andrade. Diz ele, nunca fomos catequizados. Ou ainda, é preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mas o Caraíba não precisava, porque tinha Guaraci. Ou ainda, antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. E, finalmente, a nossa independência ainda não foi proclamada. Todos esses são paradoxos porque, de uma perspectiva histórica estrita, obviamente o Brasil foi catequizado. Obviamente, não é possível falar de Brasil antes que os portugueses tivessem feito a invasão do continente, então chamado de América. E, obviamente, a independência do Brasil já foi proclamada de uma perspectiva histórica. Mas o que esses paradoxos produzem é o pensamento crítico. Em que sentido nós nunca fomos catequizados? No sentido de que a catequização cristã jamais conseguiu se dar de fato entre os brasileiros, porque haveria aí um elemento avesso, uma certa resistência a um catolicismo que homogeneiza demais. E nesse sentido, o que quer que tenha acontecido em termos de produção religiosa no Brasil teria sido de uma ordem sincrética, pelo menos, e não tanto catequética. Da mesma forma, quando ele diz é preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus, ele faz uma crítica ao, a gente poderia dizer, desencantamento da natureza por parte de uma concepção transcendente de Deus, de um Deus fora do mundo. Porque o Caraíba, que tinha Guaraci, ou seja, uma natureza pulsante, uma natureza com a qual ele se colocava em contato e que era capaz de escutar na forma da lua, no levantar do sol, nos elementos naturais que ditavam seu ritmo de vida, não precisou jamais desse ateísmo profundo para chegar à ideia de Deus, porque ele tinha uma natureza divina. Ele já dispunha, portanto, de um contato direto com a divindade. Quando ele sugere que antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade, ele sugere uma pré-existência de Brasil anterior, portanto, à invasão portuguesa. Obviamente, a pergunta que eu venho fazendo, quem é o nós de Oswald de Andrade, poderia ser feita também aqui. Quem é esse Brasil anterior à invasão portuguesa? O próprio Oswald teria dificuldade em dizer isso, porque acredito que ele não se identificaria com um autóctone, com um indígena brasileiro que jamais teve contato com a civilização europeia. E, nesse sentido, a sua própria posição é antes identificada ao de um invasor europeizado do que a de um invadido, alguém que foi atacado e que se encontra numa situação de desvalorização, de ataque, de opressão.
E quando ele diz finalmente que a nossa independência nunca foi proclamada, eles questionam a efetividade de uma independência tal como foi proclamada entre nós. Quais são os resultados de independência efetiva, em termos econômicos, em termos culturais, em termos intelectuais, desde 1822? Nós somos independentes de fato de Portugal e da Europa? Ou nós simplesmente mudamos o nome dado à nossa dependência? São, portanto, questões muito interessantes que Oswald coloca por meio do seu uso de paradoxos. Mas, como eu tenho dito, a posição oswaldiana não é simples, ela é extremamente delicada. Eu tenho feito questionamentos a ponto cego do seu manifesto, dos seus manifestos, das suas reflexões, e a gente poderia colocar ainda um último antes de voltar para o texto de Haroldo de Campos. E Blaise Cendrars, né? Qual a importância desse poeta suíço, que foi, na verdade, uma espécie de motor do impulso nacionalizante da literatura modernista no Brasil, a julgar pelas declarações do próprio Oswald de Andrade? Segundo Oswald de Andrade, nesse manifesto, uma sugestão de Blaise Cendrars: tendes as locomotivas cheias, ides partir. Um negro gira a manivela do desvio rotativo em que estáis. O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino. Vejam como há aqui não apenas a sugestão desse papel de liderança, de motivação, de instigação intelectual de Blaise Cendrars, um poeta europeu, um poeta suíço, mas mesmo uma espécie de tensão entre essa reflexão intelectual europeia ou europeizada e um elemento brasileiro fundamental, que a gente poderia dizer, o elemento da cultura negra, que naquele momento eram os descendentes das pessoas escravizadas por séculos ao longo da história brasileira, e que parece ser colocado como uma espécie de risco possível para o desenvolvimento da cultura, para o desenvolvimento da poesia brasileira, pelo menos a julgar por esse trecho. Então, poderia ser colocada a pergunta para Oswald: em nome de quem é feita essa revolução antropofágica de que você fala? Quem são os idealizadores e os beneficiários dessa proclamação que você faz? E, a meu ver, a resposta não é nada satisfatória. Em todo caso, Haroldo de Campos propõe o seguinte sobre essa relação entre Cendrars e Oswald. O suíço pensou que tinha redescoberto o Brasil e escaldado o amigo brasileiro numa panela de fondue cosmopolita. Oswald pediu-lhe emprestada a máquina fotográfica e retribuiu-lhe a gentileza comendo-o. A meu ver, essa é uma postura pouco crítica do Haroldo de Campos. Quando ele então torna herói Oswald de Andrade e resolve fazer o seu elogio nesse texto, ele, a meu ver, incorre em problemas de interpretação. Ele, de fato, não é feliz na leitura que ele faz de certos pontos cegos da proposta oswaldiana. De fato, Oswald era um homem de seu tempo, tinha várias limitações no que diz respeito à sua reflexão teórica, no que dizia respeito à sua integração social e mesmo à sua capacidade de compreensão do que era a sociedade e a cultura brasileira. E isso, embora obviamente precise ser mencionado, não é motivo para que, enfim, as suas propostas, no que elas têm de interessante, de radical, de transformador, sejam deixados de lado, sejam jogados fora. A meu ver, há muito de interessantíssimo na proposta de Oswald de Andrade, inclusive na forma como Haroldo lê esse material. Mas, em todo caso, me parece haver também uma certa condescendência por parte de Haroldo de Campos com relação a Oswald,
que não se justifica, porque nós podemos admirar um determinado trabalho sem necessariamente aceitar tudo que é proposto por ele. Nós podemos manter um distanciamento crítico e dizer, olha, até aqui eu acompanho, a partir daqui não, né? Nesse ponto eu discordo. Enfim, em todo caso, voltando às propostas do Haroldo de Campos, ele vai opor uma ideia de nacionalismo ontológico a uma de nacionalismo modal. Vejam como ele propõe isso. Acho que há um nacionalismo ontológico calcado no modelo organicista biológico da evolução de uma planta, modelo que inspira subrepticiamente toda a historiografia literária empenhada na individuação de um classicismo nacional, momento de optimação de um processo de floração gradativa, alimentado na pretensão objetivista e na teleologia imanente do historicismo do século XIX, pode se opor, ou no mínimo em benefício do arejamento do domínio, contrapor no sentido musical do termo, um nacionalismo modal, diferencial. Vejam porque eu disse que às vezes a leitura de um texto do Haroldo de Campos é difícil. Ele de fato recorre a um vocabulário barroco, de fato de forma explícita. Esse é um projeto e diz muito sobre a formação intelectual dele, uma formação inclusive elitista, uma visão de mundo frequentemente elitista, mas que na sua conformação artística tem algo de instigante. Ele aqui está se contrapondo à ideia de que precisemos conceber a nacionalidade em termos ontológicos, em termos de que algo seja brasileiro, então de que uma literatura brasileira seja de tal forma, tenha necessariamente essas grandes referências, por oposição a uma concepção de literatura brasileira ou de brasilidade que se estabelece a partir de diferenças com, ou seja, não é da ordem de uma constituição ontológica firme, imanente ao que quer que seja, mas que se estabelece em relações de diferença, em diálogo e diferença com alteridades, e que, portanto, pode se modificar constantemente, não é da ordem de uma essência, tá? Mas a gente poderia dizer, criando uma palavra, de uma instância, algo que está e que permanece em transformação constante. É basicamente isso. Ele faz ali a crítica a uma forma de historiografia que é vitalista, que trabalha com o modelo de uma planta que brota, nasce, cresce e se desenvolve até a morte, que em larga medida vige nas periodizações de escolas ou estilos de época que parecem trabalhar com essa ideia, não é? Um romantismo nasce, cresce, desenvolve, morre e eventualmente dá lugar para um realismo ou para um parnasianismo, enfim, e a coisa continua assim, né? Dentro de ciclos. Ele diz, há uma forma diferente de conceber a literatura, há uma forma diferente de conceber a identidade. E ele vai criticar, então, isso que ele chama de um logocentrismo na literatura brasileira, a referência aí, obviamente, ao Derrida. No primeiro caso, o do nacionalismo ontológico, busca-se a origem e o itinerário da parrusia de um logos nacional pontual. Trata-se de um episódio da metafísica ocidental da presença, transferido para as nossas latitudes tropicais e que não se dá bem conta do sentido último dessa translação. Um capítulo a apendicitar ao logocentrismo platonizante que Derrida na gramatologia submeteu a uma lúcida e reveladora análise, não por acaso sob a instigação de dois excêntricos, Fenollosa, o antissinólogo, e Nietzsche, o pulverizador de certezas. A parrusia é a ideia de uma manifestação do espírito. É um termo religioso aplicado a Cristo, a ideia então de um verbo encarnado que se manifesta para a humanidade e que sofre por essa humanidade e, obviamente, as referências que Haroldo de Campos faz aqui são a leitura que Derrida faz de um certo logocentrismo que teria vigido na tradição europeia, na tradição ocidental, em detrimento de
a gente poderia dizer, tradições marginalizadas. Enfim, daria muito trabalho tentar esboçar minimamente o que é o pensamento de Derrida, seja na gramatologia, seja em qualquer outra obra. Em poucos segundos eu vou me furtar a fazer isso, mas essa é uma referência importante para as reflexões do Haroldo de Campos. Como vocês veem, ele critica a essencialização do nacional, da literatura brasileira, e diz que a possibilidade de refletir sobre a constituição num eterno porvir dessa literatura, dessa identidade em diálogo e diferença com outros seria muito mais produtiva. E é isso que ele reivindica. Ele critica, então, quem propõe panoramas históricos gerais tentando caracterizar o brasileiro é isso, isso não é brasileiro, aqui começa um determinado estilo de época, ali termina, e ele se propõe muito mais a tentar analisar as obras brasileiras por aquilo que elas instigam em termos de pensamento e de produção e de engajamento crítico com o presente. Há sempre essa preocupação nietzschiana em se dar conta dos reflexos do passado, de um engajamento com a história para o presente. E isso, a meu ver, é muito interessante na proposta do Haroldo de Campos, diz muito do artista que ele era. Um artista, de fato, preocupado com uma arte que se produz no agora, e não tanto enquanto teórico que apenas reflete sobre categorias a serem aplicadas ao passado. Então, isso é muito interessante, a meu ver, na proposta do Haroldo de Campos. Ele vai criticar as concepções ditas ontológicas da literatura brasileira, segundo ele, tanto no manual de Antônio Cândido, de 1959, quanto no de Afrânio Coutinho, desse mesmo ano. A literatura brasileira é concebida como uma substância num processo teleológico de devir. O telos de ambos, o sistema seria justamente Machado de Assis, o autor nacional por não ser nacional. Então vejam que há aí uma crítica a Antônio Cândido e a Afrânio Coutinho, estudiosos responsáveis por dois estudos muito importantes sobre a literatura brasileira, a formação da literatura brasileira do Antônio Cândido e do Coutinho, a introdução à literatura no Brasil. E segundo Haroldo, Machado de Assis cumpriria um papel referencial fundamental em ambos os estudos. Vejam lá de que forma Haroldo de Campos fala disso. Ambos, porém, estão empenhados no mesmo esforço parusíaco, ainda que com diverso e até mesmo antagônico timbre ideológico, a constituição do espírito ou consciência nacional. Machado de Assis como terminus ad quem do roteiro ontológico, como sua culminação nos dois casos. Em ambos, há uma análise mais rigorosa, trata-se da ultimação historiográfica, com os naturais amadurecimentos teóricos e a tentativa de normalização da interferência perturbadora de Machado de Assis do projeto fundamental do romantismo brasileiro. Então vejam como se trata de uma crítica bastante acerba de Haroldo de Campos da proposta de tentar encontrar uma espécie de caminho historiográfico em que de um determinado projeto, como por exemplo o projeto do arcadismo, se teria desenvolvido o romantismo com sua preocupação com o nacional, as diferentes fases do romantismo e uma espécie de culminação em Machado, pervertendo o projeto nacionalista romântico, porque consciente da impossibilidade de um tal projeto nas condições em que o Brasil se encontrava, donde a ideia de um autor não brasileiro, Machado como esse autor outro dentro da nossa cultura que não se encaixa muito bem como o telos do século XIX, nem exatamente como arqué da literatura do século XX, mas que faz uma ponte, que desempenha um papel referencial fundamental para praticamente qualquer historiografia da literatura brasileira. Qualquer
projeto de escrever a história da literatura brasileira precisa ter em Machado uma referência importante. Haroldo de Campos critica essa orientação teleológica e propõe, já na sua leitura de Oswald de Andrade, mas também na leitura que ele fará de Mário de Andrade, com Macunaíma, livro de 1928, projetos alternativos de compreensão da literatura brasileira, da identidade nacional. Segundo ele, Macunaíma denuncia subliminarmente a falácia logocêntrica que ronda todo o nacionalismo ontológico, ao modo de Antônio Cândido e Afrânio Coutinho. Segundo Campos, da busca assim incessantemente diferida e frustrada, delongada, fica a diferença, o movimento dialógico, desconcertante, carnavalizado, jamais pontualmente resolvido do mesmo e da alteridade, do aborígene e do alienígena, o europeu. Um espaço crítico paradoxal, ao invés da doxa. A interrogação sempre renovada, instigante, em lugar do preceito tranquilizador do manual de escoteiros. Então vejam como Macunaíma se torna para ele também um modelo de reflexão crítica sobre esse legado, porque evita uma essencialização do brasileiro, evita uma essencialização do que quer que seja a literatura brasileira. Ela se concebe em diferença a, em diálogo com e, portanto, em contínua transformação. Eu não vou ter tempo de entrar nesses detalhes, a gente está caminhando para o fim da apresentação, porque a partir desse momento o texto do Haroldo de Campos adquire um caráter cada vez mais reivindicativo, cada vez mais preceptístico, a gente poderia dizer, oferecendo, portanto, sugestões de como proceder em termos de uma produção não apenas criativa, mas crítica e engajada com o presente. E é por isso que ele diz que, por uma nova literatura brasileira, é preciso pensar sobre o barroco, um período, uma forma de produção literária, cultural, artística, que foi frequentemente relegada por não se encaixar bem nos moldes tradicionais europeus, segundo a proposta do Haroldo de Campos. Direi que o barroco para nós é a não origem, porque é a não infância. Embora esteja, por assim dizer, na fase originária da colonização brasileira, ela já seria amadurecida, ela já seria falante, já seria crítica. Segundo Haroldo, características do barroco seriam a sua poesia culta, a própria ideia de barroquismo, o estilo alegórico, um dizer alternativo, um diálogo latino-americano na literatura do barroco. Então, os autores do barroco conversam entre si, entre as diferentes nacionalidades, as diferentes línguas, as diferentes regiões de habitação, instaurando já uma rede latino-americana de reflexão crítica, segundo a proposta de concepção do Haroldo de Campos. Para ele, Gregório já seria o nosso primeiro antropófago. Vejam como, de fato, Haroldo de Campos começa a incorporar uma série de procedimentos próprios aí do Oswald de Andrade e dos manifestos. Quem é o nosso aí? Enfim, nosso brasileiro, né? Gregório antropófago, enfim, isso obviamente são contrassensos de uma perspectiva histórica básica, mas paradoxos que dão a pensar. Por que Gregório é concebido por Haroldo de Campos como antropófago? Tem aí a ideia de uma devoração criativa da cultura do outro, das referências hegemônicas europeias. Já no barroco se nutre uma possível razão antropofágica, desconstrutora do logocentrismo que herdamos do Ocidente. Como eu disse, Haroldo de Campos reivindica o barroco não apenas em termos teóricos, mas ele incorpora uma forma de escrita, uma forma de expressão que é ela própria barroca. Há uma poética barroca por trás do pensamento haroldiano. Isso é muito claro. Na sua produção poética, isso se manifesta frequentemente, mas também, vocês podem com certeza notar,
na sua produção ensaística, no seu trabalho de produção crítica, nos seus textos e artigos teóricos. Isso aparece. E ele não poderia deixar de mencionar ainda a poesia concreta, fazendo referência aí à ideia de que essa poesia concreta é ela própria antropófaga e instaura ela própria uma outra constelação possível para a literatura brasileira, instaurando uma série de diálogos em diferença com o passado. Vejam como ele concebe isso. Na poesia brasileira contemporânea, a poesia concreta pode também reclamar essa tradição antinormativa, por uma outra e peculiar redistribuição dos elementos configuradores disponíveis, de Gregório a Sousândrade e deste a Oswald, o derrisor da nobreza de sangue tatu ao oficiante do Tatuturema, missa negra dos índios do Amazonas, ao recontador pau-brasílico da crônica da descoberta, de Oswald a Drummond e Murilo, de todos eles a João Cabral de Melo Neto, engenheiro de estruturas modrianescas. Vejam como Haroldo, por assim dizer, escreve nesse breve parágrafo uma espécie de história da literatura brasileira concebida da sua perspectiva, não numa chave ontológica, essencializante do que deve ser a expressão literária brasileira, mas como uma nova constelação de referências possíveis para pensar uma literatura criativa, crítica, que atua no presente. Obviamente, nós não precisamos concordar que a literatura ou a poesia concreta seja a grande manifestação artística da literatura brasileira, mas a reflexão de Haroldo sobre a necessidade de pensar o passado a partir do presente, de uma forma engajada com o presente, é muito interessante e, a meu ver, pode ser aplicada com resultados fabulosos ainda hoje. Mesmo por pessoas que não necessariamente se colocam como produtoras de cultura, produtoras de literatura, mas em diálogo com, em atenção à produção literária, artística, cultural do presente. Isso, a meu ver, é muito interessante na proposta de Haroldo de Campos e pode ser levado adiante sim. E é por isso que ele vai reivindicar aí uma nova literatura, eu digo, entre parênteses, comparada. Vejam qual é a sua proposta. A poesia concreta representa um momento de sincronia absoluta da literatura brasileira. Ela, metalinguisticamente, repensou o próprio código, a própria função poética, ou a operação desse código. A diferença, o nacional, passou a ser com ela o lugar operatório da nova síntese do código universal. Na verdade, o que ocorria aqui era a mudança radical do registro dialógico. Ao invés da velha questão de influências, em termos de autores e obras, abria-se um novo processo. Autores de uma literatura supostamente periférica subitamente se apropriavam do total do código, reivindicavam-no como patrimônio seu, como um botim vacante à espera de um novo sujeito histórico, para remeditar-lhe o funcionamento em termos de uma poética generalizada e radical, de que o caso brasileiro passava a ser a ótica diferenciadora e a condição de possibilidade. A diferença podia agora pensar-se como fundadora. Esse é um trecho fundamental da proposta de Haroldo de Campos, sobretudo para o nosso curso sobre literatura comparada, porque ele propõe que a literatura seja refletida não numa chave diacrônica, tentando refletir sobre os diferentes momentos, mas sim dizendo, no momento em que alguém se senta para produzir uma obra, e a gente poderia dizer, no momento em que alguém se senta para ler uma obra, ele tem à disposição sincronicamente a sua biblioteca inteira. E ele pode produzir, nós podemos dizer, ele pode ler, refletir, levando em conta essa biblioteca à sua disposição, no momento em que ele escreve, no momento em que ele lê. E essa é, por assim dizer, uma concepção de literatura comparada que se opõe, como o próprio Haroldo de Campos deixa claro, à ideia de fontes e influências simples. Não é porque o escritor brasileiro escreve depois de determinadas obras,
não é porque a tradição brasileira vem depois de determinadas tradições que ela é inferior, porque concebida dentro de um recorte sincrônico, elas são simplesmente manifestações, elas são simplesmente expressões literárias, expressões artísticas, que podem dialogar, então estabelecendo formas de convergência, mas podem se diferenciar e frequentemente se estabelecem na diferença e no diálogo, de onde o título do próprio texto do Haroldo de Campos. Daí, Haroldo de Campos falar de bárbaros alexandrinos para se referir ao conjunto de pensadores que fazem parte da constelação que continua a guiá-lo dentro do seu engajamento literário com o presente. Ele destaca autores em cuja obra existiria uma dialética marxilar. E ele cria esse neologismo a partir do nome de Marx e do adjetivo maxilar, né, do substantivo, inclusive, maxilar, de onde uma ideia de mastigação faz referência a Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Borges, Otávio Paz, Lezama, Cortázar e Guimarães Rosa. Todos eles autores que, segundo Haroldo de Campos, deglutiriam o passado para criar o presente, de forma crítica. E todos eles autores também deslocados dos grandes centros de produção cultural e de produção literária. Para todos, o pesadelo da realidade social seria o analfabetismo, porque a impossibilidade mesma de que suas obras tivessem sentido para as pessoas na medida em que incapazes de serem alcançadas por elas, onde a necessidade de um engajamento também com uma dimensão social, com a dimensão de transformação das condições materiais, porque não basta, como eu disse lá no início da apresentação, que esses escritores tenham, do alto de suas elitistas formações literárias, a capacidade de dialogar com o mundo inteiro, se o que eles produzem não significa absolutamente nada para o povo, para as pessoas de quem eles se pretendem porta-vozes. É por isso que o analfabetismo, mas também a miséria, mas também as dificuldades de acesso a livros, a literatura, a cultura, precisam ser combatidos sim, porque as condições materiais importam de fato. E concluindo, de uma perspectiva da reversão cultural, o boom de literatura latino-americana serviria como alerta aos europeus e norte-americanos acomodados à posição de destaque dos grandes centros culturais. Segundo Haroldo de Campos, de alerta assombrado e aviso aos navegantes incautos para com a turbulência larvada e explosiva de uma nova relação dialógica que se vinha desenvolvendo subrepticiamente, escamoteada pela insuficiência monolíngue dos usuários de línguas imperiais, como o francês cada vez menos e o inglês cada vez mais, uma relação que estava minando e corroendo as bases da coiné literária, pré-definida em termos de literaturas mais velhas e maiores, de troncos, galhos principais e esgalhos secundários. Vejam, portanto, aí a ideia de que essas literaturas ditas menores pudessem reverter a sua posição e, de alguma forma, perverter a lógica de uma dependência cultural simples, dizendo para quem quer que seja o dotado de posição hegemônica, o inglês, o francês, o europeu, o norte-americano, você precisa aprender a minha língua sim. Se você não aprender a minha língua, você vai estar privado de reflexões absolutamente fundamentais para a compreensão de determinados fenômenos literários, artísticos, culturais, mas se a gente expandir para outras áreas, tecnológicos, enfim, a gente poderia pensar em desdobramentos aí, de forma que a hegemonia monolíngue precisasse eventualmente se abrir para certa alteridade se quisesse ela própria continuar a se desenvolver. Há um quê de utópico, obviamente, nisso. A gente sabe que a dominação do inglês hoje ela é brutal. É muito difícil
revertê-la e é muito difícil escapar dela. Vocês vejam, eu mesmo comecei a fazer alguns vídeos de produção oral da literatura grega antiga, empregando o idioma inglês, não para, enfim, excluir os brasileiros ou quem quer que seja, mas para aumentar as possibilidades de público, ou seja, aumentar as chances de que parte do material que eu produzo chegue a mais pessoas. E esse é um dilema eterno, assim. Eu tento manter o máximo de trabalho de qualidade em português, mesmo sabendo que o público que vai ter acesso a esse material é muito menor do que se eu o produzisse em inglês. Eu o faço, obviamente, porque sou, de alguma forma, funcionário público, eu trabalho pela educação pública do Brasil e faço isso com muito gosto. De fato, como um projeto educativo tão amplo, tão aberto quanto me é possível no momento. Mas, em termos de chegar a mais gente, se eu recorresse ao inglês, sem dúvida eu teria muito mais chance de ser visto, de ser, enfim, de chegar a mais gente. Mas, ao mesmo tempo, produzindo esse material em língua portuguesa, vocês vejam, nesse canal já tem materiais sobre literatura grega antiga, língua grega antiga, mitologia clássica, literatura comparada, estudos literários, enfim, outros temas que às vezes não existem mesmo numa língua hegemônica, como o francês, o alemão, o italiano. Então, assim, quando nós começamos a produzir conteúdo de qualidade em línguas não hegemônicas, essa é, sem dúvida, uma forma de produzir isso que o Haroldo de Campos está dizendo. Olha, ou vocês aprendem o português, ou esse conteúdo que tem sido produzido aqui não vai chegar a vocês. Não somos nós que estamos perdendo, são vocês, em seu monolinguismo muito altaneiro, muito orgulhoso de si. Abram-se para conhecer a alteridade e vocês mesmos vão se enriquecer, não o contrário. Então, enfim, vocês vejam que essas reflexões me dizem muito respeito, me são muito caras. E eu termino, finalmente, com uma citação mais longa, em que fica muito claro como Haroldo de Campos reivindica um novo comparatismo. Segundo ele, escrever hoje na América Latina, como na Europa, significará cada vez mais reescrever, remastigar. Roi bárbaro. Os vândalos há muito tempo já cruzaram as fronteiras e tumultuam o Senado e a Ágora, como prenunciado no poema de Cavafis, que os escritores logocêntricos que se imaginavam usufrutários privilegiados de uma orgulhosa coiné de mão única, preparem-se para a tarefa cada vez mais urgente de reconhecer e redevorar o tutano diferencial dos novos bárbaros da politópica e polifônica civilização planetária. Afinal, não custa repensar a advertência atualíssima do velho Goethe: Ein jede Literatur erneuert sich zuletzt in sich selbst, wenn sie nicht durch fremde Teilnahme wieder aufgefrischt wird. Toda literatura fechada em si mesma acaba por definhar no tédio se não se deixa renovadamente vivificar por meio da contribuição estrangeira. A alteridade é, antes de mais nada, um necessário exercício de autocrítica. E é com essa citação do Goethe, a sua ideia de Weltliteratur, a abertura ao outro como forma de auto-renovação, como forma de autotransformação e autossuperação, que eu encerro essa exposição de hoje, deixando aqui a bibliografia que eu consultei. Vejam aí os textos do Oswald de Andrade, do Haroldo de Campos, do Antônio Cândido, do Afrânio Coutinho e o livro do Jacques Derrida. Eu agradeço muito a quem acompanhou a exposição até aqui, lamento que ela tenha ficado um pouco longa, mas vocês viram, há muito material, isso tudo me diz respeito muito diretamente e, enfim, agradeço enormemente. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!